Fala amigos, eu vou começar esse vídeo aqui fazendo uma simples pergunta para vocês. Vocês acham mesmo que um clube que foi erguido pela torcida, que teve seu estádio construído pela torcida, que teve adesão em massa, batendo recordes, que teve adesão em massa para a construção de um CT, que teve todo o apoio de Pix para poder pagar ali dívidas. Vocês acham mesmo que um clube como esse não teria condição de se reestruturar através de organização ali administrativa? Estou falando do Vasco da Gama. Vocês acham mesmo que o Vasco da Gama não tinha solução, que a única solução era a venda do Vasco? Enfim, vamos falar sobre isso nesse vídeo aqui. Então, pessoal, fiz aquelas perguntas para vocês. O campo dos comentários está aqui, caso você queira responder. Só que qual é a narrativa dos jornalistas, dos youtubers, do pessoal que cobre o Vasco, do pessoal que apoiou a venda do Vasco? Qual que é a narrativa que impera no meio dessas pessoas? É que o Vasco não tinha solução, é que o Vasco não tinha jeito. Eu vejo tanto a mídia convencional de jornalistas importantes falando isso, com essa narrativa, sem conhecer inclusive o que rolava dentro do clube. Eu vejo a mídia aí do YouTube, a mídia forense que fala, né? Não sei se é assim que fala, também reverberando esse assunto de que o Vasco não tinha como sair do buraco. Só que, sinto muito dizer para você que está vendo esse vídeo aqui, mentiram, viu? Como diria Ricardo Oliveira, mentiram. O Vasco, ele tinha totais condições de se reerguer, assim como o Flamengo fez. Assim como outros clubes fizeram, Palmeiras, assim. Eu sei que as situações são diferentes, Flamengo, Palmeiras, tá? Quem buscar a fundo aí vai saber como cada um se reergueu. Mas o Vasco tinha sim o poder de se reerguer como esses clubes. Primeiro porque o Vasco é um clube de massa, é um clube de torcida, é um clube centenário, é um clube que sempre que precisou da sua torcida, a torcida veio em massa apoiando o clube, apoiando o time. Torcedores apoiando times pavorosos, apoiando presidentes horríveis, sem atitude nenhuma, igualzinho o último presidente que passou pelo clube, foi o responsável pela venda do Vasco, admitindo total incompetência. Então o Vasco sempre foi um clube de massa e que sempre quando precisou da sua torcida, a torcida veio junto. Segundo, o Vasco é um clube de vitrine, mesmo com tantos rebaixamentos, mesmo com todo o caos que o Vasco passou, o Vasco ainda é capaz de vender para a televisão, tá? O Vasco ainda é capaz de vender imagem para a televisão, porque não vem me falar que o Vasco, por exemplo, não é um clube que traz visibilidade, porque a Globo, por exemplo, foi uma das que se beneficiou e muito com o Vasco da Gama e pagando pouco, porque más administrações aí venderam aí os direitos de imagem antecipado uma época aí. Então o Vasco sempre dando retorno para a Globo e não tendo retorno quase nenhum, tá? O Vasco é um clube que gera receita sim, porque a torcida, se for instigada, compra camisa, compra produto, compra tudo. O Vasco seria capaz de trazer um patrocinador bom para poder bancar ali as dívidas e equacionar as dívidas do clube, caso isso fosse feito por um presidente competente. O Vasco, ele tinha ativos para ser vendidos ali, para poder trazer mais dinheiro, tá? O Vasco tinha ativos. Você teve aí recentemente o Gabriel Peck, que foi vendido. Você teve o Ignaldo, Marlon Gomes. Lá atrás você teve o Thales. Lá atrás você teve uma galera. O Vasco tinha ativos e tem. O Vasco, se for investido na base, ele é um clube formador. Já formou muitos jogadores. Então o Vasco não é um clube baleado, tá? Não é um clube que estava sem solução. O Vasco só tinha uma administração péssima. O Vasco só tinha uma administração de um presidente que não queria fazer nada, de grupos políticos que só estavam ali para poder sugar o quanto podiam do Vasco e não queriam fazer nada para reerguer o Vasco. Não tinha um vascaíno ali. O Vasco tinha dirigentes flamenguistas, o Vasco tinha presidente que torcia para outro clube,
O Vasco sempre foi essa casa da mãe Joana aí. Então, quando tentarem emplacar para você essa narrativa de herança maldita, de que o Vasco não tinha possibilidade nenhuma de se reerguer, eu falo como vascaíno. É mentira. Mentiram, viu? Emplacam essa narrativa aí para você acreditar que você não teria poder de salvar o Vasco da Gama da furada em que ele se encontrava, do caos no qual ele se encontrava. Sendo que tinha muita gente lá dentro do Vasco, conselheiros omissos, presidentes omissos, administrações omissas, tá? Então, o papo aqui desse vídeo é esse. O Vasco tinha solução sim, e essa narrativa de herança maldita, essa narrativa de que o Vasco iria acabar, é mentira. Então corre o risco do Vasco acabar agora. Porque se não pagar os aportes, se não tiver como se sustentar até o fim dos aportes, vai abrir falência, tá? Valeu, fui. Até o próximo vídeo.